trago algumas coisas. Deixa eu olhar aqui. Vantagens e desvantagens. Aí, essa frase aqui é importante, hein? Né? A gente precisa investir em conteúdos atrativos e interativos, sendo essencial ter esse olhar para aprimorar os procedimentos utilizados para envolver os alunos na aprendizagem. Se você, professor, não tiver atração por aquele jogo, por aquela atividade, fica difícil você levar para os seus alunos. Né? Então, a gente precisa ser atraído para poder fazer esse caminhar. Se a gente não for atraído, não vai atrair ninguém. Né? Vai ficar uma coisa muito monótona. Bom, aí eu trago aqui essa indagação, apresentando tudo isso, essas discussões. Você consegue se enxergar em apenas um método? Será que só usando metodologias ativas a gente consegue sobressair uma sala de aula? Eu trouxe aqui só, né, a gente falou de metodologias ativas. Mas será que só um? Aí eu coloco, pois é, existem 4 grandes problemas de você escolher apenas um deles. Então veja, que problemas são esses? Mas vamos lá. Restringir-se, né? Quando nós nos restringimos a usar apenas um método para ensinar, ficamos presos. A gente fica fechados em algo que pode trazer alguma perda de autonomia, tanto nossa quanto do aluno. E aí você precisa mesclar. A gente precisa buscar outras alternativas. Lembre-se, a gente tem numa sala de aula uma heterogeneia muito grande. E aí a gente precisa saber vários métodos, vários algoritmos, várias situações para trabalhar para cada um. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com adição e subtração, você tem os algoritmos. Tem alunos que eles ultrapassam o algoritmo. E você está no passo 1, ele já está no passo 5. Mas tem aluno que ele precisa que você passe para o passo 2, depois passe para o passo 3. Depois que ele enxerga esses passos, ele dá saltos. Mas se você fizer o passo 1 e ir para o passo 5, por alguns alunos que já sabem mais, você perde a turma. Aí começa a ter aqueles alunos que queriam aprender, começa a se restringir. E aí começa a achar que a disciplina ou que a matemática, né, já é algo difícil. Por quê? Porque a gente não apresentou para eles os caminhos. Né? E é essa discussão que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando a educação matemática, ensino matemática. A gente tem que ter esse cuidado. Um só não dá conta. Então, quando falamos em desenvolver habilidades matemáticas, observamos que nenhum método sozinho vai conseguir atender todas as demandas que temos. Então, veja que a gente precisa buscar outros métodos, outras ferramentas. Então, em um dia, a gente está trabalhando um jogo lúdico. No outro, a gente pode estar trabalhando aí uma gamificação. No outro dia, a gente vai para um laboratório de informática trabalhar uma outra coisa. Ou no outro dia, a gente vai para o campo de futebol. Né? Eu esqueci de dizer, por exemplo, naquela atividade que a gente fez, a gente levou os alunos para o campo de futebol. E eles iam chutar a bola para ver, né, a trajetória dela. E aí um aluno ia filmando, né, a trajetória da bola. E depois eles foram verificar, né, que aquela trajetória era exatamente aquele conteúdo que eles imaginavam ser, que era uma função quadrática. Né? Então, muito interessante essas coisas. Então, são coisas que a gente vai buscando interações. Né? As pessoas são diferentes. Né? Então, você jamais terá uma turma homogênea, onde todos aprendem da mesma forma, na mesma velocidade, na mesma qualidade. Por isso, o único método é incapaz de atender a todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, quando você pensar em habilidades, usar uma metodologia ativa, ou, desculpe, usar um jogo,
né? Ou buscar um problema ou um projeto, esse projeto ele pode ter várias metodologias dentro dele. Não só ativa, mas pode ter outras. E aí você tem que estar caminhando e, né, fazendo aquela mediação. Claro que o escopo maior é que o professor seja o mediador, né? Mas em determinados momentos ele vai ter que ser um tradicional. Por quê? Porque ele vai ter que limitar, né? É o que eu digo muito para a Marta, para a Patrícia. Na Patrícia, a gente tem que limitar, porque se vamos dizer assim, o pesquisador for caminhar em tudo que ele vê, por isso que a pesquisa ela nunca termina. Então você faz uma etapa da pesquisa, fechei o meu mestrado, né? Aí vou para a próxima etapa, doutorado. Tem mais? Tem. Você pode ir para a pesquisa, pós-doutorado, pode fazer outras pesquisas, pode fazer com que algum orientando seu continue aquela pesquisa, ou seja, as pesquisas elas caminham, elas não cessam, né? Por isso que muitas vezes alguns colegas, e até às vezes a gente discutem, que a gente não coloca considerações finais, né? Você pode colocar considerações, mas não considerações finais. Porque dentro daquele contexto que você trouxe, ainda pode ter coisa mais na frente, né? Pode ter mais viés. Então, por isso que a gente, né, na maioria das vezes, alguns autores colocam, né, alguns pesquisadores, conclusões daquela etapa, ou considerações, sem ser considerações finais. Porque, final, você finaliza uma pesquisa, pesquisa não finaliza, né? Ela tem muitas coisas para caminhar ainda. E o protagonista, né, é você, e não o método. Né? Então, o método não pode ser o protagonismo. Não pode ter o protagonismo. O protagonismo vai ser quem está atuando, quem está ali envolvido dentro daquele princípio. Né? E aí tem essas caracterizações. E aí, né, vem essa pergunta: se nenhum método é bom o suficiente, então qual é o caminho? Né? Aí a gente busca sempre vários caminhos, vários métodos, várias metodologias. Então não é uma só. Agora, uma coisa a gente tem que ter ciência, né? E aí eu vou trazer aqui para frente, tem aqui algumas estratégias, né? Aí o Biratan D'Ambrosio afirma que a matemática é uma tática desenvolvida pelo ser humano para explicar, para entender, para manejar e conviver com a realidade sensível e perceptível e com o mundo, né, e seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural. Então, veja, a percepção de Ambrósio em relação a essas Biratan D'Ambrosio traz toda essa concepção. E aí vem, né, deixa eu pular isso aqui, aí vem essa de Freire. Né? Nesse sentido, Freire alerta quanto aos posicionamentos enquanto docentes que não se formam continuamente e que estagnam no tempo e no espaço. Então ele diz o quê? O professor que não leve a sério sua formação, que não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa, não tem força moral para coordenar as atividades de sua classe. Isso não significa, porém, que a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua competência científica. Há professores e professoras cientificamente preparados, mas autoritários a toda prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor. Né? Então, veja, nós precisamos ter conhecimentos, nós precisamos gerar conhecimentos, nós temos que ter formações, né? Temos que aprimorar nossas formações, porque é em cima disso que a gente vai crescer e a gente vai fazer com que os nossos alunos cresçam. Jamais a gente pode dizer que, ao findar um doutorado, ao findar né? Eu tenho colegas que dizem isso. Eu sou doutor, você não é nada, né? Mas, quando ele vai para uma efetividade, é como o Freire está dizendo, né? É autoritário e ele não tem conhecimento suficiente para, né, trazer aqueles alunos ou aquelas pessoas para o seu redor. Então, isso,
né, é um pecado, né, é algo que não pode vivenciar uma educação freiriana, uma educação de D'Ambrosio, por exemplo. Então, fica evidente que o uso das metodologias diferenciadas e novas propostas para o ensino de matemática, além de dar maior significação aos conteúdos estudados, possibilita uma maior interação entre o professor e o aluno, visto que, ao buscar o conhecimento matemático inserido na cultura do aluno e utilizá-lo como ponte entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico, faz com que o aluno e o professor possam experimentar a riqueza da descoberta desses valores, dessas situações que ocorrem, né? E, em cima disso, gerar mais conhecimento, tanto para o professor quanto para o aluno, né? E essa busca é incessante, né? Então, eu digo para vocês que toda vez que eu vou trabalhar com os alunos em uma determinada situação, o aluno apresenta uma problemática diferente, né? E aí acaba a gente buscando outra coisa. Ah, mas aí, por exemplo, às vezes o aluno está apresentando um problema de algum jogo, e aí, de repente, né, aparece assim, poxa, esse conteúdo, esse jogo a gente pode aplicar em outro conteúdo. Como a gente pode fazer isso? Aí a gente começa a discutir outra coisa. E a gente vai aprimorando. Bom, é isso. Eu agradeço. Né, ainda estou à disposição se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Né? Mas eu agradeço ao grupo de pesquisa de vocês. Espero que eu tenha trazido algumas coisas interessantes para vocês. Eu sei que muitas vezes eu falo demais e às vezes é complicado, mas eu gosto muito de prática. Né? Às vezes eu trago algumas coisas escritas, mas eu gosto muito de estar num laboratório. No laboratório eu pinto e bordo, né? Aprendo e desaprendo, como diz a história, mas é interessante. Nós que agradecemos, professor, foi uma palestra excelente, muito aprendizado, muitas situações interessantes que, enquanto você ia falando, eu ia imaginando na minha sala de aula e como é que eu posso utilizar o que você estava comentando sobre, inclusive eu já estava pensando na questão do campo de futebol, que eu já trabalhei com um aviãozinho de papel, para que eles percebessem que a trajetória iria evidenciar uma função, E né? essa construção desses aviõezinhos, você pode trabalhar simetria e pode trabalhar bissetrizes, trabalhar ângulos, né? Muito interessante. Eu fiz isso com os alunos lá no 7º ano, na época. E aí eles foram ver que o avião, quanto mais bissetrizes você traça, mais longe ele vai. Né? Muito interessante, são coisas assim. Né? Por isso que os chineses trabalham muito com aquela construção, né? Os origamis. São fantásticas aquelas coisas. É verdade. E eu passo a palavra para o professor Diógenes. Professor, muito obrigado. Agradeço a sua excelente palestra, né, sobre metodologias ativas. Quem ganha com isso, quem ganhou com isso foram todos que assistiram, e quem vai ganhar com isso são todos que assistirem a sua palestra também no canal do GPEM. Para quem não é inscrito ainda, né, se inscreva no canal do GPEM, como também no Instagram do GPEM para acompanhar tudo que vem acontecendo. É muito bom ter recebido o professor Givaldo de outra instituição para poder ter essa troca, né? A gente vem construindo, ele também vem construindo de outro lado, e aí quando traz novidades para a gente fica com a cabeça aqui fervendo, né? Querendo aprender mais, colocar as ideias que ele traz para a gente aí, que a gente gostou em prática, não é, Marta? Para que a gente veja, assim, como é que a gente vai trabalhar com nossos alunos, para que os nossos alunos, que são futuros professores, tenham melhor qualidade. Então, professor, agradeço demais. O senhor fez a gente ganhar a noite, né, com a sua contribuição. E o que você, pelo menos para mim, acrescentou na minha formação, vou levar agora para os meus alunos de licenciatura em matemática da UPE Campos Garanhuns.
Grande abraço. Seja muito bem-vindo. Sempre que quiser, a gente vai estar aqui com as portas abertas para poder receber. É só me convidar que eu apareço por aí. Tá bom, então a gente vai lhe convidar muito, viu? Muito obrigado mesmo por tudo, viu, professor? Fique com Deus. Eu que agradeço. Professor, o senhor poderia passar o e-mail para os participantes que gostariam de fazer outras perguntas? Vou botar aqui no chat. Bom, então, se não tiver mais nenhuma pergunta para o professor, nós que fazemos o GPEM agradecemos imensamente tanto a participação de vocês, que inclusive alguns que participaram, entraram, já saíram, mesmo assim participaram, não eram integrantes do GPEM, algumas pessoas, mas participaram, comentaram, me mandaram, inclusive, aqui no privado, dizendo que foi uma excelente palestra. Então, eu só tenho a agradecer, professor, pela sua disponibilidade. Pelo pouco que o senhor apresentou aqui, já enriqueceu bastante a nossa vida enquanto profissionais. Muito obrigada. Eu que agradeço e estou à disposição. Espero que tenha contribuído um pouco com vocês. Eu sei que, às vezes, a gente precisa de mais discussões e mais envolvimento, mas eu agradeço também a oportunidade de contribuir com vocês e também de ouvir vocês, de conhecer pessoas que têm fazendo inserção no ensino de matemática em cada região que atuam. Eu acho que a gente precisa melhorar muito a matemática, né, e desenvolver melhor para que nossos alunos tenham mais conhecimento e aprendizagem. Então, é importantíssimo. E aí estou à disposição para outros momentos que necessitarem, que precisarem, se eu puder ajudar, fiquem à vontade e podem me convidar. Ótimo, excelente. Boa noite a todos e a todas. Marta, também muito obrigado pela mediação excelente, né, que você fez, construindo o GPEM desde 2013 para poder chegar onde está. E espero todos que tenham uma boa noite e que vocês continuem com essa cabeça fervendo como está a minha agora. Boa noite a todos. Abraço, professor Givaldo. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço a todos. Obrigadão. Até mais.